Vamos falar de um assunto que sempre gera muita discussão quando o tema é clima: o período quente medieval. A grande pergunta que fica no ar é: será que aquele aquecimento foi um evento global, parecido com o de hoje, ou a história real um pouco diferente do que a gente imagina? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Certo, vamos mergulhar um pouco na imagem que a gente tem dessa época. É uma imagem quase de filme, né? Cheia de cavaleiros, grandes navegações dos vikings e, claro, a ideia de um clima super agradável que permitiu que o mundo prosperasse. A história que se popularizou é a de uma verdadeira era de ouro. Um tempo quente, próspero para a humanidade, com verões longos, colheitas fartas. A gente chega a imaginar os vikings navegando por mares sem gelo e até vinhedos crescendo onde hoje é a Inglaterra. E essa imagem toda acaba levando a um argumento bem comum. Se o planeta já foi tão quente assim antes, naturalmente, por que a preocupação com o aquecimento de agora? Mas a questão é, será que essa comparação se sustenta quando a gente olha os dados? Bom, vamos ao que a ciência define. O período quente medieval, ou PQM, foi sim uma anomalia climática. Um tempo de temperaturas mais altas que durou ali uns 300 anos. Mas e aqui está o detalhe crucial. O fenômeno foi concentrado principalmente na região do Atlântico Norte. Agora, vamos olhar mais de perto para os dados para responder a pergunta óbvia. Tá, mas quão quente foi? E, talvez mais importante ainda, onde exatamente estava mais quente? E aqui a gente chega no X da questão de todo esse debate. Será que o planeta inteiro estava esquentando junto ao mesmo tempo? É nesse ponto que a história popular e as evidências científicas começam a tomar caminhos bem diferentes. E sim, é verdade. Existem centenas de estudos baseados em coisas como anéis de árvores e amostras de gelo que mostram um aquecimento bem claro em certas áreas. Regiões como a Europa Ocidental, a Groenlândia e pedaços da América do Norte realmente tiveram um período de calor notável. Só que a grande virada nessa história é que esse calor não foi igual para todo mundo. Os picos de temperatura aconteceram em momentos diferentes em lugares diferentes. Ou seja, não foi um evento global e sincronizado, mas sim uma série de esquentamentos regionais espalhados no tempo. Para a gente conseguir comparar de verdade o período quente medieval com a situação de hoje, o jeito é olhar para o planeta como um todo. E quando a gente faz isso, a diferença fica bem óbvia. Olha só como era o mapa de temperatura do planeta naquela época. É como se fosse um mosaico, uma colcha de retalhos. A gente vê sim umas manchas de calor, mas também vê várias regiões mais frias ou dentro da média. Não era um cobertor de calor uniforme. Agora, compara com os dados de hoje. A imagem mostra um aquecimento claro, espalhado e consistente em quase todo o globo. A diferença visual é, assim, impressionante. Então, a conclusão da ciência, confirmada por órgãos como o IPCC, o painel do clima da ONU, é de que a ideia de um período quente medieval global simplesmente não se sustenta mais com os dados que temos. O aquecimento foi real, mas foi regional. Ok. Se os efeitos do clima foram regionais, o que isso significou na prática para as pessoas que viviam naquela época? Porque, como a gente vai ver, um clima mais quente não é necessariamente bom para todo mundo. Foi uma faca de dois gumes. Enquanto o calor trazia prosperidade para a Europa com a agricultura bombando e os vikings se expandindo, o mesmo fenômeno climático trazia a catástrofe para civilizações super avançadas nas Américas, com secas terríveis. A história do Chaco Canyon, onde hoje é o sudoeste dos Estados Unidos, é um exemplo muito forte disso. O mesmo calor que beneficiava a Europa ajudou a causar uma seca devastadora de 50 anos que levou ao colapso de uma civilização inteira. Isso mostra como o impacto do clima depende muito de onde se está. Certo. Agora vamos para a última parte e talvez a mais importante. O que causou aquele aquecimento medieval e como isso se compara com as causas do que está acontecendo hoje? As evidências apontam para uma combinação de fatores totalmente naturais. Uma atividade solar um pouco mais intensa, menos erupções vulcânicas para bloquear a luz do Sol e mudanças nas correntes oceânicas que basicamente redistribuíram o calor pelo planeta. E essa comparação deixa a distinção muito clara. A causa é diferente, natural contra humana, a escala é diferente, regional contra global, e o ponto mais crítico de todos, o ritmo. A mudança hoje está acontecendo numa velocidade pelo menos 10 vezes maior. E por que a velocidade importa tanto? Porque olhando a história da Terra, mudanças climáticas muito rápidas são sempre um problema enorme para a vida se adaptar. A rapidez do aquecimento moderno é o que o torna uma questão tão séria para a nossa civilização. No fim das contas, a história do período quente medieval não serve para a gente diminuir as preocupações de hoje. Muito pelo contrário.
Ela é uma lição fundamental de como o clima pode mudar e, principalmente, de como as civilizações são vulneráveis a essas mudanças, mesmo quando elas acontecem só em algumas partes do mundo. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.